Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA 20. Eu sou o Prof. Renan Duarte e estou vindo aqui só para lembrar vocês de quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com banco de questões, com mais de 800 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse material completo. E no mais, não esqueçam aqui de deixar o like, se inscrever no canal e bora para mais uma aula. Criptoativos, olha só, eles surgiram como uma nova classe de investimentos, trazendo um modelo descentralizado que se difere dos instrumentos financeiros tradicionais. Diferente de ativos convencionais, onde que a gente tem essa diferença então em relação aos criptoativos? Como ações e títulos, os criptoativos eles operam por meio da blockchain, que é aquele banco de registros públicos, né, que possibilita que as transações elas sejam validadas pelos próprios participantes, sem a necessidade de um intermediário tradicional. Tá? Então esse é o ponto. Enquanto, por exemplo, os ativos convencionais eles dependem de intermediários para que as transações aconteçam, os criptoativos eles não precisam, e eles acontecem aqui por meio da blockchain. E aí, eles podem ser vistos sim como uma nova classe de investimentos, porque tem pessoas que colocam dinheiro ali para investir. Os investidores passaram a enxergar os criptoativos não apenas como um meio de pagamento digital, que foi assim que surgiu, né? Por exemplo, utilizar Bitcoin para fazer pagamento de algo. Não, tá? Também eles foram vistos agora como ativos financeiros que podem compor portfólios de investimento, oferecendo oportunidades de valorização e diversificação. Até porque o preço, vou utilizar o Bitcoin como exemplo de novo, o preço do Bitcoin ele vai variando, como se fosse uma ação. Então, né, se eu enxergar ali potencial de valorização, por que eu não posso colocar o meu dinheiro ali sem utilizar o Bitcoin para fazer pagamento nem nada desse tipo, apenas para enxergar a valorização? A maioria das pessoas que compram Bitcoin hoje em dia, elas fazem por conta disso, né? Esperam ali a valorização, não só o Bitcoin, que é um exemplo de criptomoeda que se encaixa aqui nesse contexto mais amplo de criptoativos, mas também qualquer outro tipo de criptomoeda. E aí, né, pelo fato das pessoas estarem enxergando isso como uma possibilidade de investimento, aí começou a acontecer aqui uma integração com o mercado tradicional. Então a gente vai ver ao longo dessa aula aqui alguns exemplos de como que isso pode acontecer. Porque no início a gente tinha essa separação, né? Mercado tradicional, ações, títulos de renda fixa, isso daqui ficava à parte, e aí a gente tinha os criptoativos, as criptomoedas, como um outro ambiente. Só que agora o mercado tradicional está conseguindo trazer opções de investimentos que utilizam aqui a ideia dos criptoativos, tá? Então, por exemplo, ETFs, que são negociados em bolsas, e também fundos de investimento que estão trazendo aí a compra de criptoativos, criptomoedas. Essa integração, qual que é a vantagem, né? Ela possibilita que investidores mais conservadores que não querem colocar o seu dinheiro diretamente nesses criptoativos, eles consigam acessar esse mercado com menor risco e dentro de um ambiente regulado, tá? Porque o mercado ali de criptoativos eu não tem uma regulação dos órgãos reguladores aqui do sistema financeiro, né? E já agora, quando eu falo de ETFs, fundos de investimento, aí eu passo a ter essa regulação. Mas, apesar de eles estarem sendo enxergados ali como uma nova classe de investimentos, a gente tem que entender também que existem riscos associados. Então, quais são exemplos desses riscos? A volatilidade, né? Por exemplo, se a gente pegar ali o histórico de alguma criptomoeda que seja mais emergente, a gente vai ver que existe muita volatilidade. A falta de regulamentação pelos órgãos reguladores, segurança também, né? Dependendo de como que a pessoa vai fazer ali as compras, fraudes e golpes, a liquidez, às vezes também se é uma criptomoeda, um criptoativo mais emergente, que está surgindo no mercado, talvez não exista liquidez ali o suficiente para conseguir vender ele, falhas tecnológicas, porque eles utilizam ali todo um ambiente de tecnologia, má gestão de carteiras, né, associada aqui com a volatilidade, pode fazer com que as pessoas percam dinheiro. Tá? Então, os riscos, eles existem. É claro que esses mesmos riscos aqui, em algum grau de medida, eles também estão presentes no mercado tradicional, mas é que aqui nos criptoativos eles tendem a ser maiores, tá? E é claro, vai depender do criptoativo, da criptomoeda que está sendo negociado. Se é mais emergente, pode ser que o risco ele seja ainda mais acentuado. Bom, aí a gente tem aqui o parecer de orientação da CVM de número 40. O que esse parecer ele traz para nós? Ele estabelece diretrizes sobre a aplicação das normas
do mercado de capitais aos criptoativos. Porque olha só, embora ainda não exista uma legislação específica no Brasil que regulamente esses ativos de forma abrangente, a gente não tem, tá? A CVM ela busca trazer maior segurança jurídica e previsibilidade ao mercado, né? Para aquelas pessoas, os investidores, que querem investir o seu dinheiro em criptoativos. E aí, se esses criptoativos eles seguirem algumas características que a gente vai estudar agora, eles vão cair na regulação da CVM, mas não são todos, tá? São alguns. E aí, o parecer, esse da CVM, ele serve justamente para isso, ele esclarece para nós quais são as situações onde os criptoativos eles podem ser considerados valores mobiliários e, consequentemente, eles vão estar sujeitos à regulação da CVM. Então, não são todos os criptoativos que vão ser considerados valores mobiliários. Esse já é um ponto. Mas aqueles que forem considerados valores mobiliários, eles se sujeitam à regulação da CVM. E vamos lá, né? A CVM, ela define os criptoativos como representações digitais de valores protegidas por criptografia, né? Por isso o cripto, cuja propriedade pode ser registrada e negociada por meio de tecnologias de registro distribuído, como a blockchain, que é onde a gente não tem uma instituição centralizadora. No entanto, nem todo criptoativo é automaticamente considerado um valor mobiliário. E aí, quais são as situações em que eles são? O parecer explica que um criptoativo ele vai ser tratado como valor mobiliário e, portanto, ele vai estar dentro aqui da regulação da CVM, sempre que ele se enquadrar na definição de contrato de investimento coletivo, o SIC. E isso vai acontecer quando existir a captação de recursos do público, que significa que o ativo ele é oferecido de forma ampla a investidores, então eu tenho essa oferta, que eu tenho um compromisso de investimento coletivo, o investimento dos participantes ele é reunido e aplicado em um empreendimento comum, e uma perspectiva de retorno. Existe essa expectativa de benefício econômico baseada nos esforços de terceiros, tá? Então, se o criptoativo ele atender a esses três critérios, ele vai ser considerado aqui como um contrato de investimento coletivo, o que faz com que ele seja um valor mobiliário. E se ele é um valor mobiliário, ele está sujeito à regulação da CVM, tá? E aí, o que ele vai estar sujeito, né, a essa regulação? Então, ele vai ser necessário aqui o registro de oferta, a prestação de informações periódicas e cumprimento das regras de governança corporativa. A entidade ali que está fazendo essa distribuição, ela vai ter que, então, trazer todas essas informações. Mas só reforçando, tá? Não são todos os criptoativos que vão seguir essas regras. São só aqueles que forem considerados valor mobiliário. E aí vai de interpretação para entender se ele atende a esses três critérios aqui. E aí, a CVM, ela também traz aqui para nós uma categorização dos criptoativos, tá? Em três grupos principais. Tokens de pagamento, que eles funcionam como um meio de troca digital semelhante a moedas, mas sem um laço governamental. São usados aqui para transações financeiras, como é o caso do Bitcoin e de algumas stablecoins lastreadas em moedas fiduciárias. Então, um token de pagamento é o Bitcoin, é uma criptomoeda que vai ser utilizada para fazer pagamento. Tokens de utilidade, isso segundo a classificação da CVM, tá? Oferecem ao titular acesso a produtos ou serviços específicos dentro de um ecossistema, sem conferir direitos financeiros sobre o empreendimento. São comuns em projetos que utilizam blockchain para viabilizar serviços descentralizados, tá? Então, o token de utilidade ele vai fornecer esse acesso a produtos ou serviços específicos dentro de um ecossistema. Essa é a definição. E tokens de pagamento é o meio de troca digital. Tokens referenciados ativos, ou security tokens, representam ativos tangíveis ou intangíveis, como participação em empresas, direitos sobre fluxos de receita futuros ou propriedades imobiliárias tokenizadas. Quando esses tokens conferem direitos similares aos de um contrato de investimento coletivo, também vão ser considerados valores imobiliários, tá? Então aqui eu tenho ativos tangíveis ou intangíveis com a participação em empresa. Vou separar aqui, ó, represento ativos tangíveis ou intangíveis que vão conferir direitos similares aos de um contrato de investimento coletivo, que daí, nesse caso, né, são considerados como valores imobiliários e sujeitos ali a regras de distribuição, de trazer ali as informações periódicas. Caso um criptoativo seja considerado um valor mobiliário,
a sua emissão e distribuição ao público devem seguir normas aplicáveis à CVM, tá? E aí é o que a gente viu, né? Registro de oferta na CVM, salvo com exceção dos casos de dispensa do registro, divulgação de prospectos e documentos de oferta ao público, que é aquela ideia de trazer informações, e o cumprimento das regras de transparência e governança, que é a ideia de compliance, tá? O parecer ele também enfatiza a necessidade de controle sobre operações envolvendo criptoativos, principalmente para prevenir crimes como lavagem de dinheiro, evasão fiscal, manipulação de mercado. Essa parte, então, aqui ela tem muito a ver com isso daqui, com a prevenção de fraudes ilícitos. Para isso, a CVM ela orienta que intermediários e emissores adotem medidas rigorosas de compliance. Quais são essas medidas? Identificação e monitoramento dos investidores, transparência na divulgação de informações ao mercado e relatórios periódicos sobre operações com os criptoativos. Tá? Essas medidas, de novo, para evitar fraudes e ilícitos que podem acontecer através da negociação de criptoativos. Além disso, a CVM ela reforça que os investidores devem estar atentos a promessas irreais de rentabilidade, já que muitos esquemas fraudulentos usam criptoativos como fachadas para pirâmides financeiras. Né? A gente vê muita notícia nesse sentido de que o investimento é em tal criptomoeda emergente, que isso pode trazer ganho, mas na verdade não é nada mais do que uma pirâmide financeira, onde o topo lá está ganhando, né, captando de mais pessoas, só que essas pessoas que estão embaixo, na base da pirâmide, vão acabar perdendo ali os seus recursos. Por isso, então, a necessidade dessa identificação, desse monitoramento, que são medidas de compliance, para evitar que as pessoas elas acabam, que daqui a pouco elas venham sofrer esse tipo de golpe ilícito. Bom, vamos falar agora sobre os ETFs, né? Porque a gente viu que, embora a gente tenha o mercado tradicional, que é o ambiente do mercado financeiro como a gente conhece, né, como se estruturou nos últimos anos, a gente também tem esse mercado de plataformas descentralizadas, onde são ativos negociados através da blockchain. Só que a gente viu que esses ativos eles estão cada vez mais sendo incorporados no mercado tradicional. E aí um exemplo de como isso pode acontecer é através de ETFs, tá? Que são fundos de investimento que são negociados em bolsa e que replicam o desempenho de um determinado índice, ativo ou cesta de ativos. Então, nesse fundo aqui, eu posso ter, por exemplo, investimentos aqui em criptoativos. E aí as pessoas vão comprar cotas desse fundo em um ambiente de bolsa, que é isso que configura aqui um ETF. E então, na verdade, ela não está comprando diretamente o criptoativo, ela está comprando uma cota do fundo que investe, que coloca o seu dinheiro em criptoativos. Isso traz um pouquinho mais de segurança. Tá? É uma forma mais acessível e regulamentada, porque embora alguns criptoativos eles não passem ali pela regulação da CVM, a maioria, né, só vão passar pela regulação da CVM aqueles que forem considerados valores imobiliários. O fundo de investimento, eles têm que seguir a regulação da CVM. Tá? E isso vai trazer mais segurança, porque daí o investidor vai estar adquirindo uma cota desse fundo. E aí, dessa forma, eles podem se expor ao mercado de criptomoedas sem precisar comprá-las diretamente. Porque ao adquirir cotas de um ETF, o investidor participa da valorização do ativo sem precisar gerenciá-lo diretamente. Quem vai fazer o gerenciamento é o administrador do fundo. E o gestor, né? Os dois participantes ali. Tipos de ETFs, então, que a gente pode ter. A gente pode ter um ETF de Bitcoin e Ethereum, que são dois exemplos aí de criptomoedas. Podem ser lastreados diretamente nesses ativos, é o que a gente chama de ETF físico, ou em contratos futuros desses ativos. Aí a gente chama de ETFs de futuros. Ou ainda ETFs de outras criptomoedas que não essas duas, que são as mais conhecidas, ou ainda ETFs de empresas ligadas ao setor cripto. Então, em vez de investir diretamente nas criptomoedas, esses fundos aqui eles aplicam em ações de empresas que atuam no setor de blockchain, como corretoras, mineradoras e desenvolvedoras de tecnologia. Tá? Então não está colocando dinheiro diretamente na criptomoeda, mas colocando numa empresa que tem participação ali na blockchain. E aí, dessa forma, também o investidor consegue diversificar aqui as opções de investimento que ele tem. Bom, aí a gente tem aqui o conceito também, né, de carteira digital. Essas carteiras, elas são ferramentas para armazenar, enviar e receber criptoativos. Elas funcionam como um cofre digital
permitindo que os usuários gerenciem suas criptomoedas de forma segura. Aqui eu já estou pensando naquela pessoa que vai comprar o criptoativo diretamente. Ela não vai utilizar um ETF, ela não vai utilizar um fundo de investimento. Ela vai comprar diretamente. E como que ela vai armazenar isso? Ela vai armazenar através de sua carteira digital, que vai ser utilizada para armazenar e também enviar ou receber, se ela daqui a pouco for fazer o pagamento, alguma coisa do tipo. Cada carteira, né, é uma carteira digital porque ela segue a ideia de uma carteira tradicional, onde eu deposito dinheiro, só que aqui eu estou depositando criptoativos em um ambiente digital, por isso o nome. Cada carteira possui um par de chaves criptográficas. A chave pública, que pode ser compartilhada para receber fundos, e a chave privada, que deve ser mantida em sigilo absoluto, pois concede total acesso aos ativos armazenados, tá? Então eu tenho uma carteira. Essa daqui é a carteira digital, né? Ela existe no ambiente digital. E eu vou ter duas chaves aqui associadas a essa carteira digital. A pública, ela funciona como um endereço bancário digital. É como se eu passasse, por exemplo, o meu telefone para receber um Pix, né? O telefone seria minha chave Pix. Aqui, na minha carteira digital, é a chave pública que é usada para isso. Esse endereço ele pode ser divulgado sem riscos, pois serve apenas para receber fundos. Então, se eu precisar receber, eu passo a chave pública da minha carteira e eu recebo lá a criptomoeda. E eu tenho a chave privada também. Ele é um código exclusivo que dá ao proprietário o controle total sobre os fundos que estão armazenados aqui. Ela funciona como uma senha altamente segura, permitindo assinar transações e movimentar os criptoativos. Então, se eu for gerenciar a minha carteira, eu vou utilizar a chave privada e essa só eu tenho que ter conhecimento, né? Porque se eu compartilhar essa, outras pessoas em tese poderiam acessar a minha carteira e transferir o dinheiro que tem lá. Então, imagine aqui que João quer enviar 0,1 Bitcoin para Maria. Ele solicita o endereço da carteira dela, então a Maria vai passar a chave pública dela e o João ele vai realizar a transação. A blockchain ela registra essa movimentação e a carteira de Maria exibe o saldo atualizado, né? Porque ela recebeu quando ela passou a chave pública. Para que ela possa gastar esse valor que tem na carteira dela, ela vai precisar utilizar a sua chave privada para autorizar a transação, tá? Chave pública para receber, chave privada para gerenciar. E a gente tem duas espécies de carteiras digitais. Eu tenho as Hot Wallet, que são carteiras digitais que estão conectadas à internet, o que permite um acesso rápido e fácil aos criptoativos. Elas podem ser acessadas por meio de computadores, celulares ou plataformas online, oferecendo praticidade para quem realiza transações frequentes, tá? Então, quando eu falar de uma Hot Wallet, eu tenho que lembrar que ela é conectada à internet. E aí eu tenho algumas espécies de Hot Wallets, tá? Eu tenho as carteiras web, que são disponíveis em exchanges e plataformas online, a gente já vai estudar o que é isso, permitindo que os usuários acessem suas criptomoedas diretamente pelo navegador. Então, carteira web, navegador, web. Embora práticas, essas carteiras deixam os fundos vulneráveis a ataques cibernéticos e caso a plataforma ela seja comprometida. Tá? Esse é um risco não só das carteiras web, mas também das hot wallets, né? Porque elas sempre estão conectadas à internet. Carteiras móveis. Aplicativos instalados em smartphones como o Trust Wallet e MetaMask, que oferecem conveniência e integração com plataformas DeFi e NFTs, né? Plataformas de finanças descentralizadas e os NFTs que são tokens únicos, né? Então aqui eu tenho a carteira lá no smartphone, mas que também tem a característica de estar conectada à internet. Carteiras desktop, programas instalados em computadores que fornecem controle total sobre as chaves privadas, reduzindo riscos associados a terceiros, mas ainda vulneráveis a malware e vírus, porque também estão conectados à internet. Tá? Então, carteira desktop é como se fosse um programa no computador, né? Só para a gente sintetizar. Carteira web diretamente no navegador e carteira móvel é ali pelo smartphone. As hot wallets elas são recomendadas, portanto, para usuários que precisam de acesso rápido aos seus criptoativos e realizam transações frequentes. No entanto, esse é o ponto, tá? Merece um asterisco. Como estão constantemente online, são mais suscetíveis a ataque hackers, tornando essencial o uso de medidas de segurança, como a autenticação de dois fatores e senhas robustas. Tá? E se por um lado eu tenho as hot wallets, que têm essa característica, eu tenho também as cold wallets, que são carteiras que armazenam criptoativos, só que de forma offline, proporcionando um nível superior de segurança, visto que não está sempre conectado à internet.
Elas são menos vulneráveis por conta disso a ataques cibernéticos e tentativas de invasão remota. E aí eu tenho dois tipos aqui também, tá? Eu tenho as carteiras de hardware, que são dispositivos físicos, como Ledger e Trezor, que são um exemplo aqui, tá? Que armazenam chaves privadas de forma segura. Então, é um dispositivo físico que vai armazenar aquela chave, mas eu não tenho a conexão à internet constantemente, como eu tenho na Hot Wallet. Para realizar transações, o usuário ele precisa conectar o dispositivo a um computador ou celular e autorizar manualmente cada operação, tá? Então ele vai colocar lá como se fosse uma espécie de um pendrive, para que assim se tenha um acesso à chave privada dele e isso vai possibilitar a movimentação, né? Uma vez que tirou ali aquele dispositivo físico, como se fosse uma espécie de um pendrive, aí ele não vai poder movimentar a carteira dele. Por conta disso, né, é que torna menos suscetível a golpes e fraudes, porque, em tese, né, se tem um vírus ali que está mexendo no ambiente do computador, ele não vai conseguir ele instalar fisicamente o dispositivo. Carteiras de papel, as paper wallets, aqui a gente tem a impressão das chaves privadas em um pedaço de papel, garantindo que o acesso aos criptoativos fique completamente offline. Aí não tem que plugar nada, né? A chave está ali no papel, a pessoa ela guarda esse papel. Embora seguras contra hackers, essas carteiras podem ser facilmente perdidas ou danificadas se não forem armazenadas corretamente. Aí a gente tem outros problemas de segurança, né? A mesma coisa com o dispositivo físico também, que pode se perder. A gente não tem aquele problema de ataque de rede, nada desse tipo aqui, mas tem que guardar o papel ali. As cold wallets elas são ideais para investidores que desejam armazenar grandes quantidades de criptomoedas a longo prazo, minimizando os riscos de segurança digital. No entanto, tá, como eles não oferecem acesso imediato aos ativos, ou eu preciso plugar, ou eu preciso pegar o meu pedaço de papel para saber qual que é a chave privada, eles são menos práticos para quem realiza aí as transações de forma frequente. Tá? Então, são as duas diferenças. Uma opera de forma offline, e aí pode ser por dispositivo físico, ou então por um papel. E já aqui as hot wallets eu posso ter direto no navegador, no computador ou em smartphone. São os principais tipos. E como é que se vai dar o acesso aqui a criptomoedas, tá? Vamos falar aqui das diferentes formas. Eu posso ter uma corretora centralizada, tá? Que são as SECs ou SICs, que são as exchanges centralizadas. E aí elas funcionam semelhantes ao que a gente tem das corretoras no mercado tradicional. Aqui o usuário, então, ele vai criar uma conta, vai realizar o depósito em moeda fiduciária, como real ou dólar, né, como se fosse uma espécie de colateral, e a partir disso ele pode comprar diferentes criptomoedas. A custódia ela fica sob responsabilidade da corretora. Então, semelhante ao que aconteceria se eu fosse utilizar uma corretora para comprar ações, tá? Mas eu também tenho as corretoras descentralizadas, que são exchanges descentralizadas. Aqui os usuários negociam criptomoedas diretamente entre si, sem intermediários. Toda a operação ocorre por meio de smart contracts, ou contratos inteligentes, que são códigos que, verificando que as condições estão atendidas, eles vão executar aquela troca, por exemplo, de moeda. Como não há um órgão regulador ou suporte ao cliente, os usuários eles são totalmente responsáveis pela segurança de suas carteiras e transações. Então, eu elimino aqui a corretora como uma forma de custódia, tá? E eu tenho essas transações acontecendo através de smart contracts. Eu ainda tenho o caso aqui de uma forma mais manual ainda, tá? Que é o peer-to-peer. A compra e venda de criptomoedas entre usuários, sem intermediação de uma corretora, é chamada de transação peer-to-peer. Esse método ele permite negociações diretas e pode ser realizado por meio de plataformas especializadas ou até mesmo em grupos privados e redes sociais. É como se eu achasse uma outra pessoa e fizesse a troca diretamente por ela. Eu não vou ter aqui os smart contracts, tá? Que vão fazer essa automatização. Aqui vai ser de forma mais manual. Mineração de criptomoedas é uma outra forma de acesso a criptomoedas, mas aqui eu não estou falando da compra propriamente dita, tá? Computadores de alta performance resolvem cálculos complexos para validar transações na blockchain e, em troca, recebem recompensas na forma de novas unidades da criptomoeda minerada, tá? Então, é um exemplo aqui, por exemplo, é o que a gente chama, né, de prova de trabalho. O Bitcoin ele funciona assim, são vários computadores que concorrem entre si para resolver um cálculo matemático e esse cálculo matemático ele valida uma transação que aconteceu na blockchain. Uma vez que alguém acha a solução, valida aquela transação e a pessoa que achou a solução uma ela recebe uma recompensa que é uma forma de criptomoeda, né? Que é uma porção ali de uma criptomoeda. Isso é o que a gente chama aqui de mineração. O staking
e recompensas de protocolos DeFi, outra forma aqui de acesso também. O staking ele permite que os usuários depositem suas criptomoedas em uma blockchain que opera com um mecanismo de prova de participação, ou Proof of Stake. Em troca, eles recebem recompensas por ajudar a validar transações e manter a rede segura. Tá? Então é diferente, por exemplo, da prova de trabalho, né, que é o caso da mineração de Bitcoin, por exemplo. No Bitcoin, que é a prova de trabalho, eu tenho pessoas que concorrem, né, computadores que concorrem para resolver uma equação matemática e validar a transação financeira e recebem a criptomoeda. Na prova de participação, é diferente. Os usuários, eles depositam suas criptomoedas e aí eles podem, né, ser selecionados ali para resolver uma equação matemática e validar a transação que está acontecendo. Eles não concorrem, né, no sentido de estarem ali resolvendo o mesmo cálculo matemático, mas eles precisam fazer esse depósito aqui de suas criptomoedas. E aí, dessa forma, nessa prova de participação de que eles estão ali, eles vão conseguir, então, validar as transações e, por conta disso, vão receber recompensas. Plataformas descentralizadas também oferecem liquidity pools, né, pools de liquidez, onde os usuários eles fornecem liquidez para trocas de tokens e são recompensados com taxas de transação. Então, uma outra forma, né, de estar ali tendo essas ofertas de compra e venda para trazer liquidez aos ativos que estão sendo negociados. Quem está ali nesses pools aqui de liquidez também pode receber uma recompensa em forma de criptomoeda, o que também é uma forma de acesso a esses criptoativos.